Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques e noite que começa a decisão aí para a próxima fase da Libertadores da América, valendo vaga na semifinal. Grêmio e Palmeiras na arena daqui um pouquinho. O Grêmio aí, evidentemente, querendo fazer até um resultado para o jogo de volta lá em São Paulo. Bom, o Inter amanhã com o Flamengo. Edenilson viajou e, se viajou, certamente vai para o jogo. E o Odair faz mistério em relação à equipe que enfrenta o Flamengo amanhã. O Flamengo que não terá o seu matador, né? O Gabigol. Para tratarmos desses e outros assuntos comigo, zagueirão Larry. Tudo bem, Larry? Hugo Larroque, 100% algodão? Tudo maravilha, né, queridão? Tudo que tri. Maravilha. E Daniel Oliveira. Seu Oliveira não precisa dizer absolutamente mais nada. Você nos assiste nos canais 24, 524 da NET para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as nossas plataformas, no Twitter, no site, no YouTube, no Face, né, que você inclusive participa fazendo o programa conosco, compartilhando também, né, os seus grupos e seus amigos compartilhem, para que mais pessoas conheçam aí a nossa RDC TV. Um aninho só no ar, né? Uma emissora multiplataforma, vocês assistem aonde vocês estiverem, em qualquer lugar do mundo, em todas as plataformas é só você editar RDC TV Digital e você tem ao vivo toda a nossa programação on demand. Então, e também para que você tenha o meu Instagram também aí na tela para você, né, Cadu Oliveira, Dois Toques, para você também participar, interagir também, nos seguir, enfim, e nos acompanhar, então, também as notícias do nosso Dois Toques. Nosso Dois Toques para cima, o Sindicato das Máquinas Agrícolas, Inovação é a nossa área. Masal, 65 anos, nossa força e tradição. E o GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição também genuinamente gaúcha, mais do que centenária. Então, é o caminho, é o seu caminho e da sua família, com a garantia do GBOX. Mas daqui um pouquinho, começa a bola rolando lá na arena, aí valendo vaga para semifinal, primeiro jogo, né? Aquela partida de 180 minutos. Mas o nosso repórter Pedro Oliveira está lá na arena e nos traz as últimas informações sobre esse jogaço que acontece daqui um pouquinho. Boa noite, Pedro. Tudo bem, Cadu? Boa noite para você, boa noite para o pessoal de casa e boa noite também para o pessoal da bancada. Bom, o Grêmio que daqui a pouco joga contra o Palmeiras pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores aqui na Arena do Grêmio. Eu falo do sexto andar, do último andar aqui da Arena, porque como vocês já sabem, na Libertadores tem o problema do direito de imagem, então a gente não pode mostrar o campo da partida entre Grêmio e Palmeiras. O Grêmio que já está escalado, não tem nenhuma dúvida, é todo aquele time que a gente já conhece, com Paulo Vitor no gol, Léo Gomes na direita, os dois zagueiros são Kahneman e Jeromel. O Jeromel agora que é o capitão do time tricolor, não é mais o Maicon. Na lateral esquerda, Bruno Cortes. Os dois volantes são Maicon e Matheus Henrique. Maicon, como eu falei, não é mais o capitão. No meio de campo, Jean-Pierre, Everton, Alisson e na frente, André. O time do Palmeiras, que também já está escalado e tinha uma dúvida no seu lado esquerdo do ataque. Ou jogava Zé Rafael ou jogava o William Bigode. Mas o técnico Luiz Felipe Scolari tratou de acabar com todo o suspense e mandou o William Bigode a campo. A bola rola às 9 horas e 30 minutos da noite na Arena. Lembrando, esses times já se enfrentaram pelas quartas de final da Libertadores e foi um duelo muito emblemático, onde o Grêmio venceu o primeiro confronto por 5-0 e perdeu o segundo por 5-1, mas acabou se classificando e ganhou aquela Libertadores, porque foi em 1995. A bola rola às 9 horas e 30 minutos da noite. Volto com vocês no estúdio, Cadu. Valeu, Pedro, lá, direto da Arena, trazendo ao vivo aí, então, as últimas informações sobre esse jogo. Nossa, lembrando aquela decisão de 95, hein? Nossa, 5-0 aqui. Depois... Quem poderia imaginar o que aconteceu, de fato, no jogo de volta, né? Principalmente, né? E o Grêmio saiu vencendo, né? Aquele jogo por 1-0, depois o Palmeiras fez 5 no Grêmio, e o Grêmio aí, pelo saldo de gols, acabou depois chegando ao título, né? Chegando ao título daquele ano. Bom, mas é outro jogo hoje. O que dá para projetar em cima? O Grêmio sem nenhuma novidade, né? O Larry, o Glarossi e Daniel em relação à sua equipe. O Renato não tem essa característica de surpreender, vai com o que ele tem jogado aí as últimas partidas, o time titular do Grêmio é esse. Mas e o Palmeiras? O Palmeiras com ele e o Bigode, como é que pode se desenhar esse jogo aí, Larry? De certa forma foi surpresa a escalação, principalmente dos atacantes do Palmeiras.
Então, o Palmeiras tem, talvez a maneira até de marcar um pouco a saída de bola do Grêmio, aquela troca de passes dos jogadores de meio campo, eu imagino que seja isso. É um jogo muito equilibrado, como será o jogo de amanhã também, e a gente não tem assim uma noção exata do que possa acontecer. Nós temos que ver pelo menos esse início, esses primeiros 90 minutos, para que a gente possa realmente avaliar, porque o jogo de sábado não diz tanto o que pode acontecer no jogo de hoje. Tu dissesse meio de campo, né, Daniel? Meio de campo ali é um fator providencial para o jogo. E o Grêmio tem ali Michael, o Matheus Henrique e esse menino... O Jean-Pierre. Jean-Pierre, que vem bem, essa dupla vem muito bem, e o Alisson compondo pela direita, e o André e o Everton no ataque. O Grêmio hoje, nessa circunstância, eu acredito que leva um pouco de vantagem em cima do Palmeiras, que não vem num lado emocional, né, bom. Então o Grêmio tem que... Hoje é o jogo que se resolve a vida do Grêmio, aqui na Arena. Talvez esse seja o ponto interessante desse jogo, né? Porque se pegarmos hoje a gente vê um Grêmio em evolução e um Palmeiras que tem um grupo que eu entendo ser bem melhor que o grupo do Grêmio, mas que não está conseguindo jogar aquele futebol que ele pode jogar. Essa questão que o Larry levantou, alguns jogadores, os líderes do Palmeiras, chegaram inclusive a conversar com o Filipão sobre essa necessidade, de repente, de uma marcação, principalmente na saída de bola do Grêmio, com o Maicon e com o Matheus Henrique. Agora, eu estou um pouco na expectativa para ver o que vai acontecer, porque se o Palmeiras tentar marcar o início da jogada, conclui-se que o Palmeiras vai avançar a marcação. E o Palmeiras não é um time que costuma jogar assim, avançando tanto a marcação, né? O que tem que ver é a capacidade do Palmeiras de roubada de bola, principalmente para esse contra-ataque. Porque aí sim ele terá dois jogadores rápidos pelos lados, sem dúvida. Que normalmente a gente imagina que as equipes vão colocar apenas um jogador mais posicionado e um jogador de lado. E eles estão vindo com dois jogadores que têm qualidade e fazem gols, né? Então, realmente é um jogo perigoso. Eu também acho. A gente, como se imagina que será o jogo de amanhã, como eu falei antes, acho que esse primeiro, talvez assim, quem está olhando o jogo, o primeiro tempo já diga o que vai acontecer nos próximos, no segundo tempo e no outro jogo, porque isso aí que vai ditar porque eu sinceramente eu esperava que o Palmeiras viesse com uma outra equipe com um pouco mais, com jogadores, talvez recheasse um pouquinho mais o meio de campo para segurar Tu acha que viria especular um pouco no ataque, né? Com preocupações mais defensivas. Tu acha que o Palmeiras vai querer daqui um pouco sair e fazer uma marcação alta? Eu imaginei que o Palmeiras tivesse apenas um desses jogadores de lado, que viesse com um jogador um pouco... Então qual é a proposta? Então mais. talvez qual seja a proposta? Depende... Marcar gol, porque não dá para esquecer que a Libertadores tem o gol qualificado. Mas gol fora é importante. Mas provavelmente esses dois jogadores de lado, eles tenham feito treinamentos para que eles possam fechar também, porque ele não viria apenas com os dois volantes, o Felipe Melo e o Bruno Henrique, com três jogadores na frente. É lógico que a circunstância do jogo, a gente nunca sabe o que vai acontecer. O Palmeiras vai ficar com um contra-ataque muito forte, mas ao mesmo tempo pode ficar um pouco desguarnecido atrás. Porque o gol qualificado, tomar gol em casa é extremamente preocupante. Né? Não pode tomar gol. E tu tem que fazer, e tu tem como uma vantagem para lá. Porque aquela história, ou até tu perder por 2-1, né? Desde que o adversário faça gol, 1-0 dá a classificação lá para o Palmeiras. Esse gol qualificado aí, ele muda tudo. Um gol muda tudo. Por isso que é importante o Grêmio... Então o Grêmio vai ter que ter essa habilidade. Né? Fazer score, né? Fazer uma vantagem sem tomar gol. Por isso que é importante o Grêmio ir para cima, até ali os 20, 25, 30 minutos, conseguir marcar um gol. O Palmeiras já está nesse afã de ataque. Vem para o contra-ataque e o Grêmio pode surpreender. A grande questão desse gol qualificado é o receio que as equipes que jogam em casa têm de apertar o adversário. Porque quando não existe isso aí com um saldo simples, te dá mais possibilidade de apertar o adversário. Fica porque tu sabe que tem uma máxima, né, que costuma se dizer, uma de tantas do futebol, que estar ganhando de 2-0 é complicado. Né? Eu imagino estar perdendo de 2-0. Mas, enfim, no caso do
regulamento da Libertadores, diferente agora da Copa do Brasil, você está ganhando por 2-0, você fica no meio termo. Ou tenta matar o jogo para fazer o terceiro, ou se cuida para não tomar um, que daqui a pouco pode complicar no jogo de volta. Né? Um gol fora de casa complica tudo. Esse é o detalhe. Agora, essa mudança aí de capitão, muda alguma coisa isso aí? Até na informação do Pedro aí, o Jeromel passou a ser o capitão. Eu fiquei curioso para saber, a arbitragem é brasileira ou é da América do Sul, assim, de algum outro país? Não, ela é de outro país, ela é estrangeira. Isso aí pode ter alguma... porque eu vejo assim nos jogos, o Maicon é um jogador que fica muito próximo da arbitragem, de repente pode ser por alguma questão assim de evitar cartão amarelo. Exatamente, também. Foi o que aconteceu no jogo anterior da Copa do Brasil, porque o Maicon estava pendurado, né? Então o Renato fez uma preservação naquele jogo do Atlético Paranaense para de repente fazer o Maicon não ficar tão exposto porque ele exerce e ele fica muito próximo da arbitragem, né? Encostar na arbitragem constantemente, né? Então ele acabou ali não sendo capitão. E acho que o Renato de repente está pensando algo nesse sentido. Aí. Mas isso é uma característica do jogador. Não adianta isso aí, independente de ser o capitão ou não ser. Tem juiz que não gosta do jogador toda hora martelando e buzinando no ouvido. Mas isso é uma característica dele, ou seja, ele já tem o hábito de ser o capitão. Ele não vai deixar de chegar, de encostar, de reclamar. E aí o capitão sempre tem aquela ligação, né? Eu sou o capitão. E aí, como não capitão, pode ser até prejudicial, né? Eu imagino que seja uma questão assim do relacionamento com a arbitragem. Porque eu também acho que não teria uma outra razão. É lógico que o Jeromel, por estar mais distante, ser um pouco mais tranquilo. Assim, ele tem um perfil diferente, o Jeromel, né? Já é um cara mais tranquilo, na hora de... Principalmente para falar com a arbitragem. O árbitro é o Patrício Lustó, é argentino, Patrício Lustó, exatamente. É um árbitro é filho de um antigo árbitro, né? Por esse... que a arbitragem de Libertadores é outra, é tipo de juiz, não é a característica do jogo brasileiro. O jogo corre, o jogo anda, é completamente diferente. Mas o Grêmio também, né? Está mais do que acostumado a isso, a jogos de Libertadores, porque o Grêmio tem essa característica. O Grêmio cresceu muito contra o Atlético, o Grêmio também vinha até se discutindo em relação à atuação do Grêmio, mas o Grêmio foi aquele time copeiro. O Grêmio voltou a ter aquele futebol contra o Atlético Paranaense. E a projeção também, ou seja, aquele mesmo futebol que o Grêmio... O próprio Renato disse isso, que o Grêmio voltou naquele jogo a ser... mas o principal daquele jogo foi a atitude, né, Cadu? E o que o Grêmio vai ter hoje também, né, O Grêmio teve atitude, né? E a atitude também, ela surgiu no momento em que houve uma evolução do time. Mas a atitude, ela contribui bastante, né? Vamos traçar um parâmetro aí, o que foi o Grêmio do jogo contra o Bahia, por exemplo, em Salvador. Foi bem diferente, né? Bem diferente. E o Grêmio saiu daqui com um empate, né? Exatamente. O Grêmio saiu daqui com um empate. Eu não sei, eu acho que houve até um excesso de confiança por parte do Bahia naquela partida. Empatou fora, né, a vitória vai vir ao natural lá na Fonte Nova. E o Grêmio deu aquela resposta que deu. Agora, esse é o tipo de jogo, como é que tu sai? Tu sai pro jogo, tu espera, tu tem que sair daqui com uma vantagem. O Palmeiras vem ao inverso, né, com o pensamento, não, tem que sair daqui vivo. Os técnicos têm as suas estratégias, eu fico curioso para saber como o Palmeiras vai lidar com esse lado direito na marcação do Everton, que é o grande jogador de todo esse jogo, eu imagino, né? Porque eles têm, na minha maneira de ver, a parte mais frágil do Palmeiras defensivamente é o lado direito, com o Marcos Rocha e o zagueiro, que eu, sinceramente, eu vejo as pessoas às vezes elogiarem esse Luan. Eu nunca vi nada nesse jogador, achei que ele caiu meio de paraquedas até na seleção olímpica, que eu não conhecia esse jogador, e olha que eu vejo futebol sempre. E claro que ali é o caminho, é lógico que o Palmeiras sabe disso. E eu sou curioso principalmente para saber qual desses jogadores, se é o Felipe Melo, ou é o Bruno Henrique, que vai dar essa assistência a esses jogadores lá do lado. Porque, como todos nós sabemos, a grande força do Grêmio está do lado esquerdo com o Everton, né? Se o Everton for muito bem marcado, é meio caminho andado para o adversário. Esse Everton que o Grêmio não vai ter no jogo de volta contra o Atlético Paranaense, né? Mas acho que um confronto também, um duelo, melhor dizendo, que vai se caracterizar nesse jogo aí, passa exatamente pelos seus treinadores, né?
E o Renato, que é o grande ídolo do Grêmio, e o Filipão também, que é, né? Esse jogo que a gente teve aí, não sei se dá para dizer, eu acho que não tem relação nenhuma com esse jogo o jogo de sábado com o jogo de hoje, né? Outro, É bem diferente, bem. Em contrapartida, o Palmeiras tem essa jogada dos jogadores de lado, né? Pois é, essa é a questão de Qual é o uma objetivo tomada de bola e uma jogada de porventura o jogador está no campo ofensivo, de receber uma bola do lado para, como aconteceu o gol do Palmeiras no final de semana, que o Dudu jogou, né? Eles gostam muito de ir à frente, né? E tem o Dudu pela direita, infiltração no meio de campo, isso é perigoso para o Grêmio, tem que tomar esse cuidado. É como eu falei, é um jogo de... Essa como é a briga de escalação cachorro do William grande. Bigode com esses dois atacantes que foram surpresa, até para não explorar aquelas subidas do Cortez, porque o Cortez vai e não tem volta, né? Mas provavelmente a cobertura de um dos jogadores de meio campo, né? Lógico que os zagueiros e o volante entrando por dentro ou fazendo a cobertura no próprio lateral. Vamos ver o que o zagueirão Kahneman fala exatamente sobre esse jogo daqui um pouquinho lá na Arena. Aqui não importa o time que tu tenha na frente. Se uno lograr ganhar o primeiro jogo e não tomar gol, seria fantástico. Mas é um jogo de 180 minutos, temos que tentar levar um problema menor para lá, para São Paulo, tentar ganhar nosso jogo aqui, tentar fazer o que sempre fazemos, que é tentar ganhar os jogos. Depois, vamos ver o que acontece, mas são os primeiros 90 que temos que tentar convertir e não tomar, para depois levar alguma vantagem para lá. Não vai ser fácil, mas vamos tentar. Esse é o objetivo, ficou bem claro, né? É fazer o resultado aqui e sair com uma vantagem daqui. É aquela questão, num jogo como esse, tu ganhando de 1-0 é um ótimo resultado. A vantagem, por menor que seja, ela é fundamental. Às vezes, 1-0 é pouco. Não, a vantagem de 1-0 ela é extraordinária. Ela te obriga, daqui um pouco lá, o time vai ter que sair, vai ter que buscar a vitória, vai ter que reverter, ela te dá uma possibilidade de um contra-ataque. E aquela história, aí o gol fora lá para o Grêmio é totalmente favorável, né? Tem a questão de, normalmente, a equipe que joga em casa propõe o jogo, mas é uma coisa incerta, assim, a gente não tem ideia realmente do que pode acontecer, porque são duas equipes que se equivalem, assim como vai acontecer no jogo de amanhã e nos jogos de grandes equipes do Campeonato Brasileiro. Isso me parece que é um duelo que vai ser definido no fator local, né? Tu acha que passa pelo fator local? Dificilmente o sim. Grêmio consegue, de repente, uma vitória lá em São Paulo. Tu acha acho que quem passa? vencer melhor na sua casa... são times que estão acima dessa questão de fator local. Não, acho que são iguais. O fator local nessa hora conta demais. Né? Conta demais. Teremos 50 mil torcedores na arena, próximo disso. Mas eu acho que o time do Grêmio... O Grêmio é um time que joga da mesma maneira fora... em casa e fora da mesma maneira. O Palmeiras também é um time que vai depender muito do resultado, Cadu. Vai depender muito do resultado. Esse é o tipo de jogo que um erro é fatal. Ah, bom. Então tu muda a tua estratégia. No mata-mata, a margem de erro é zero. Pois é. Então daqui a pouco o que acontecer aqui pode complicar lá em São Paulo. E esse que é o grande... Vale para o duelo internacional. Esse que é o grande lance interessante. O Grêmio hoje saindo com a vitória, encaminha muito bem a sua classificação para as semifinais. O resultado de 2-0 contra o Atlético Paranaense, já que não tem o saldo qualificado, ela é importante. Mas vocês imaginem um 2-0 no Palmeiras hoje, praticamente classifica o Grêmio. Então, sem dúvida. E até se inverteu essa questão de saldo qualificado. Antes era a Copa do Brasil que tinha e hoje é a Libertadores. Eu gosto dessa emoção. Eu gosto dessa emoção de gol qualificado. Eu gosto disso. Eu acho que é um ingrediente a mais. Exatamente. Agora, né, tem gente que acha que não tem, mas... Bom, mas o Filipão foi campeão de Libertadores exatamente naquela Libertadores de 95, né? Foi ele, né? Foi ele em 95. Nesses quatro, era Luxemburgo, Palmeiras e Filipão. E depois, o Filipão também foi campeão. Foi o primeiro título de Libertadores do Palmeiras. Quer dizer, o Filipão tem títulos primeiro de Libertadores. O único, né? Pelo Grêmio e pelo... Mas o Filipão fala exatamente sobre, né, o que significa isso, Palmeiras, Grêmio, e ele ter passado pelas duas equipes aí. A gente tinha combates aí de Grêmio e Palmeiras e Grêmio que eram históricos.
e que ficaram para a história. Aquela equipe que foi uma oponente muito forte ao Palmeiras, daquele Palmeiras fabuloso que tínhamos de 93, 94. Diferente de ganhar pelo Palmeiras, que nunca havia ganho a Libertadores e que é o primeiro a ganhar essa Libertadores. Primeiro título do Palmeiras. Então, isso fica marcado nos torcedores, fica marcado para ti. É isso que é importante, que marca na carreira da gente. Não apenas os títulos vai ganhando, mas esse título de primeira vez ser campeão da Libertadores pelo Palmeiras foi diferente. Como é que é? Então o quê? Até o... Tá, e essa é a história, né? A história que o Grêmio, que o Palmeiras, que o Filipão fez com o Grêmio e agora também a história que o Filipão fez com o Palmeiras. Vocês acreditam aí em questão de número, estatística aí? Ganhar jogo, conta, não conta? Se isso aí contar, olha, o comandante aí, o Grêmio tem 75% de aproveitamento jogando no mata-mata. O Grêmio, porque o Filipão sempre foi, ele defendeu sempre essa tese desde o Grêmio. É técnico que joga com o regulamento embaixo do braço. Né? E a maneira dele jogar continua sendo a mesma, pragmática, né? O time do Palmeiras, e com toda a qualidade, com o grupo que tem o plantel, mas é um time pragmático também, joga sempre da mesma maneira. Né? Essa é a grande questão, porque o Renato também aprendeu a trabalhar dessa maneira, talvez até vendo os feitos do Filipão, né? Então é um jogo assim, eu não tenho um palpite para esse jogo, porque eu acho que é um jogo muito, as equipes se equivalem muito, é um jogo de estratégia e... Por isso que eu perguntei, é um jogo que passa pelos seus treinadores? Sim, muito, muito, claro. Sem dúvida nenhuma. Traçaram suas estratégias lá e vão... E é jogo pesado, jogo duro. E dois treinadores já com camisa forte, vencedores. Isso é importante, porque tanto um quanto o outro são aglutinadores e são gestores de pessoas. Esse é o grande Eles têm os boleiros na mão, não é verdade, Daniel? A questão do vestiário hoje é fundamental, né? Um bom líder, né? Esse é o sucesso do Renato. Não significa que ele não seja bom treinador. Acho que o Renato amadureceu muito como técnico, né? Mas ele, não, hoje ele é um técnico, né? Ele assumiu essa posição. Mas ele tem uma qualidade de comando de grupo que poucos têm. Gestão de pessoas. Tanto que, geralmente, em alguns casos, a gente já vê a fadiga dos metais, né? Pelo tempo que vem treinando, que vem comandando um grupo. E esse não é o caso do Renato. A gente vê que o Grêmio, de novo, está forte nesse aspecto, né? Pois a gente ouve a todo momento que novos técnicos surgem, jovens, e é lógico que tem que se dar oportunidade para novos técnicos, mas a gente vê algumas características de técnicos ex-jogadores, e eu valorizo muito isso aí, porque se discute muito essas questões, e a maneira de administrar o vestiário, né? E esses caras têm toda essa vivência, eles têm essa capacidade, isso é um mérito deles, mas eu fico feliz de ver ex-jogadores que tiveram o caso do Renato, que era um atacante, o Filipão, que era um zagueirão, muitas vezes falam coisas do Filipão, assim, até desfazendo do Filipão na época como jogador, mas é um bom jogador, um jogador inteligente, que jogou como zagueiro, um cara que era firme e tal. Então, normalmente, quando o cara tem muito prestígio como técnico, tentam desfazer o cara como um ex-jogador. Mas eu valorizo muito por também ter sido ex-jogador de futebol, o crescimento desses caras, e muito embora a questão clubística, eu
achei muito legal o crescimento do Renato, porque eu acho que ele valorizou muito os ex-jogadores que se projetam assim como técnicos de futebol. O JF, pô, que tal 2-0? Pô, 1-0 acho que é excelente. 2-0 agora, não precisa nem ir no campo, né? Pois é. Traz a cadeira e assina. Fecha todas. Tá mais do que bom, né? Pergunta aqui o Álvaro, a falta de gols do Grêmio, o André até voltou a marcar agora, até por onde passa aí, se o Luciano está inscrito. Sim, o Luciano está inscrito, né? Ele está inscrito na Libertadores, ele está inscrito, né? Mas o Luciano também, da maneira que ele entrou no jogo contra o Palmeiras, o centroavante de área, mas ele foi armar, jogava lá fora da área também. Mas ele não é centroavante de área, não. Nós falamos, inclusive, nós conversamos isso aqui, que ele é um jogador que joga mais do lado. Ele não joga tão do lado do campo, mas ele é aquele. Ele seria um meia antigo que chegava junto com o 9. Então, né? O Renato a contratação dele, o Renato sempre quer um jogador de área, né? Eu não ouvi essas afirmações do Renato. Mas todos os times do Renato, ele sempre buscou um jogador de área. Mas eu acho que isso foi uma questão de negociação de oportunidade. Assim como o Inter trouxe do Fluminense também o Bruno Silva agora, eu acho que foi uma questão de oportunidade, que é um bom jogador, que faz gols, tem um bom chute, mas ele não é 9, nunca foi 9. É verdade que agora até o próprio Tardelli já aceitou nessa conversa que ele teve com o Renato de ser uma alternativa como camisa 9. Né? São características diferentes, embora joguem talvez pelo lado, cada um jogue mais para um lado do campo, até pela perna que usam para... O problema do centroavante de área no Grêmio não é o centroavante de área, é a característica desse jogador que o Grêmio não sabe jogar. É que o Grêmio não tem essa jogada diária. O Grêmio não tem essa jogada. O Grêmio não tem a jogada, por exemplo, a questão da bola alçada pela esquerda, ela vem muito mais do Everton, quando ele tenta a jogada, do que propriamente do Cortez. E agudo, né? O Grêmio não é um time que joga com os laterais toda hora metendo bola na área. Aquele Grêmio do Filipão era assim. O Jardel ficava lá esperando e o time metia a bola na área até o Jardel definir. A dupla de atacante tinha Paulo Nunes e Jardel, né? A penúltima bola do Grêmio não é essa aí. Não é? Não é a de pifar, de colocar o jogador na frente ali, na boca do brete. Não é isso aí. Aí haja visto que o André agora começou a retomar aquilo que o time precisa, que é fazer gol. Fazer gol. Então, o elemento está ali para isso, o cara é matador, tem que fazer gol. Foi uma agora jogada, tem que receber uma bola qualificada. Foi uma jogada de um cruzamento, uma coisa meia inesperada, né? Uma jogada que o Everton trouxe para dentro e joga uma bola com a perna aquele é gol de pelada, né? Gol de pelada aqui. Uma bola foi uma antecipação do André em relação ao zagueiro, que ele toma a frente e arranca a direção à bola antes e dá a casquinha. Na bola. Um negócio impressionante. Quando a bola estava chegando, o André já estava voando para tentar o cabeceio. Agora, eu tenho uma crítica ao Everton. De repente, eu posso estar pegando no pé do jogador. Então, mas acho que o Everton anda muito fominhante. E esse jogo hoje ele vai ter que soltar mais a bola. Contra o Atlético ele fez o passe, o André foi lá, fez o gol, foi importante. Mas talvez seja ele, falta do Jean-Pierre, talvez seja ele, Daniel, ou porque o Grêmio hoje é meio dependente do Everton. E isso passa a ser uma instrução, vem a instrução do treinador, exatamente porque é um jogador que pega a bola e vai para cima. Né? Ou dele ou a instrução do treinador? Eu concordo contigo, Cadu. Eu acho que, Daniel, que se espera muito dele. O Grêmio, sempre que ataca, na medida do possível, se tiver a oportunidade, a bola vai para o Everton para que ele decida. E realmente ele decide. Ele tem sido um jogador que tem decidido tantos jogos e campeonatos aí, que tem uma participação efetiva. Então, é um jogador que se espera muito. E talvez ele se sinta na obrigação de ele partir e tomar a iniciativa das jogadas. Tanto é verdade... Quem é que o Renato se socorre quando está com a equipe? O Tite também vai se socorrer a ele, porque o Neymar vai jogar mais recuado e o Everton vai ser titular da seleção. Como titular não tem evidência. Então a gente eu disse, quando, inclusive, joga com o time reserva. Né? Leva ele como alternativa. O jogo não está favorável. Quem é o primeiro o Everton, aí ele vai lá, toma e decide. Vai lá. Claro. Então, ele tem essa capacidade. É mais por aí. Bom, o caminho certo aí, início de jogo lá na Arena, partida iniciada agora, Grêmio e Palmeiras, expectativa que o Grêmio consiga aí um resultado positivo, exemplo que fez contra o Atlético Paranaense também, para encaminhar aí no segundo jogo a sua classificação para a semifinal da Libertadores da América. O que a gente está torcendo, a gente está querendo, não sei se é demais, mas a possibilidade existe, né? Ou seja, um Grenal aí decisivo
Copa do Brasil e também um Grenal na semifinal da Libertadores da América. Nosso 2 Toques para Casa Pneus, 50 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro e aproveita as promoções que você sempre tem lá na Casa dos Pneus, né? E além da revisão, os pneus estão ficando careca, desgastados, então aproveite as promoções que você sempre tem lá. É permanente, é o feirão de pneus que você tem lá na Casa dos Pneus. O caminho, Avenida Ceará 1055, que é o seu caminho para a revisão do seu carro e troca de pneus. Nossos 2 Toques também para a DD Internacional, que é uma empresa participante aí no mundo do esporte, agregando qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo serviço exclusivo de gerenciamento e consultoria. DD Competência, Confiança e Transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Nossos 2 Toques também para CIES, 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. CIES, 50 anos, que é o Centro de Integração Empresa-Escola no Rio Grande do Sul. Então, é certeza, né? Programa de estágio é promoção com o CIE. Vamos para um rápido intervalo, vamos acompanhando aqui o jogo do Grêmio e também falando do Internacional, que amanhã tem decisão também, né? Lá no Rio, com o Flamengo também, a exemplo do que aconteceu aqui, ingressos esgotados lá, o Internacional que viajou com o Edenilson. Acho que se viajou é para jogar, né? Não vai jogar para ficar fazendo tratamento. E para bem do Internacional, né? Flamengo perdeu aí o Gabigol. Bom, voltamos seguidinho, dando sequência ao nosso 2 Toques, falando desse jogo de amanhã, Inter e Flamengo no Maracanã. Estamos de volta com o nosso 2 Toques, hoje com o Larry Chaves, Hugo Larroque e Daniel Oliveira. Você nos assiste os canais 24 524 da NET, as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo aí, em todas as nossas plataformas digitais. Somos uma emissora multiplataforma, né? Então você tem aí ao vivo em qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. É só você digitar RDC TV Digital. E no nosso Twitter, no site, no YouTube, no Facebook é importante que você compartilhe com seus amigos também. E nos seus grupos, para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV, que é uma emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do nosso Rio Grande, com produção totalmente local. E você manda sua mensagem também, né? Fazer sua crítica, sua pergunta, interagindo e fazendo o programa conosco. E também tem aí o WhatsApp, nosso WhatsApp, para você mandar sua mensagem. 51, o código diário é 999-339894. 51, o código diário, agende aí, né? 999-339894. Também tem o meu Instagram pessoal, Cadu Oliveira 2 Toques. Nosso 2 Toques para Baidob, lá você tem tudo na linha automotiva. Multimídias para todos os tipos de carro, mas também encontra automatização de portões, câmera de segurança, casa inteligente, películas para carro e para residência, um espetáculo as películas de residência aí lá da Baidob. O pessoal do interior tem o site www.baidob.com.br, pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, além do site tem 2 endereços aqui em Porto Alegre, na Benjamin Constant 1315, esquina com a São Pedro, e Avenida Ipiranga 5800. Nosso 2 Toques também para Village, serviços contábeis e jurídicos. Olha, só você acessar aí o site da Village, www.village.com.br, ou você liga, 51, código diário 3341-2211, se torne um cliente lá da Village. Seu carro está com aquela batidinha chata na porta, no paralama, no para-choque, fica feio, incomoda, né? Então você resolve lá no Martelinho de Ouro. E lá você tem chapeação, pintura, espelhamento, polimento, para deixar o seu carro bonitaço, 0 quilômetro. Endereço aqui em Porto Alegre, Euclides da Cunha 309, ou você liga, 51, código diário 3315-2160. Você liga, passa lá, fale com o Marcelinho e resolva o problema do seu carro lá no Martelinho de Ouro. Inter e Flamengo amanhã. Olha, Maracanã, casa cheia, lotado. O Flamengo é um time milionário, né? O Flamengo é o time que mais investiu esse ano. Foram 128 milhões em contratações. Uma grana boa, né? Embora o dinheiro Ibsen Pinheiro, né? O dinheiro demais às vezes atrapalha. Pô, o Palmeiras vem depois, o time que mais gastou 104 milhões. O Internacional, 4 milhões. O Grêmio, 15 milhões. Então, se o dinheiro decidisse, é um time de 128 milhões contra um time de 4 milhões, né? Mas a realidade é outra. Né? Se esse dinheiro pudesse comprar a arbitragem, o VAR, tudo isso aí, faria efeito. Agora, eu acho que as equipes se equivalem. Eu estou otimista em relação ao Inter, porque o Inter vive um ótimo momento. É uma equipe que se consolidou.
E tem algumas pequenas preocupações, mas acho que o Inter vai fazer um bom enfrentamento. Não é o fato do Flamengo ser o time do Rio de Janeiro, que a Rede Globo quer sempre colocando como o melhor, claro que tentando... o interesse evidente é ter um Palmeiras e Flamengo, isso aí não tem dúvida Então, a nenhuma, gente sabe mas- disso, por isso eu falei, ainda bem que esse dinheiro todo não compra a arbitragem, porque isso aí é o grande problema desses grandes jogos. O Flamengo vamos dizer que é uma super grife, né? Mas tão somente isso, porque dentro de campo as coisas são diferentes. O Internacional O Flamengo, o dia que vem numa acertar com crescente. esse time, esse é não o tem para detalhe. ninguém. O Flamengo, Não o tem dia pra que ninguém. engrenar, Não tem para ninguém. coisa Não tem pra vai ninguém. ser complicada. Eu até aposto, eu acho que o Palmeiras, o Flamengo, inclusive, vai ser campeão brasileiro. Eu acho que o Flamengo até vai ficar com o time brasileiro. Mas eu não, tu disse que as coisas iguais. Não, o Flamengo é um time superior ao Internacional. Eu não concordo. Mas time eu não concordo. Time superior. Agora, o Inter hoje é um Acho que time o mais Flamengo, arrumado. tem um grupo superior ao do Inter. Há um grupo de jogadores, um elenco... Que até é o admiro. caso do Palmeiras. O Palmeiras tem um grupo Também. de jogadores. E não tem um esse time grupo melhor. que o Grêmio, mas não não está tem jogando time. melhor. Não, hoje o Inter é um time mais ajeitado, mais consistente. Então, O Inter, que o ganha Inter jogo é evoluiu, isso aí. cara. A gente não pode Sim, considerar evoluiu. o Inter evoluiu. O Inter hoje é um time, Agora, é um time Inter que tem com- confiança. Uma coisa é o Inter com... As duas boas notícias do jogo de amanhã. O Edenilson, que de fato deve jogar. Se vier. O Larry aqui é jogador. Vamos combinar, né, Daniel? A gente viu também. Ele fez isso aí. um teste antes. Se ele viajou é porque vai jogar. Não vai viajar para assistir o jogo. Eu estava otimista com relação ao Edenilson, porque quando no dia da lesão dele, a reação dele, eu fiquei observando Sim, isso aí, sim. e o que ele falou, porque ele, na verdade, ele estava com um problema, inclusive ele estava com aquelas fitas na perna, que já era um problema que vinha se repetindo, e aquele dia eu acho ele deu alguns piques ali, eu acho que no momento ele achou que deveria ser a hora de parar. E aí, claro, que eles tiveram cuidados com ele e tudo, mas eu tinha a sensação, pelo que ele falou também, que ele estaria apto a jogar esse jogo. E eu acho que vai se confirmar. E também ressaltando que, a minha maneira de ver, foi surpreendente a maneira que o Bruno Silva chegou no Inter. Parecia que ele já estava no elenco do Inter. Deu uma resposta muito boa e foi um grande reforço que o Inter contratou assim, de uma maneira até surpreendente. Não, eu acho, mas não, eu acho que até um jogador que vem, um jogador que é uma alternativa, é um jogador que o Internacional joga com 3 volantes. Foi uma tá? cirúrgica. Ele é um do Inter. jogador que joga nas 3. Ele gosta de ser o terceiro homem, mas ele joga como primeiro, como segundo, ou seja, ele é um substituto para qualquer um. O Rodrigo Dourado está fora, hoje o titular é o Lindoso, né? Mas ele é um substituto tanto para o Lindoso quanto para o Edenilson. Se adapta facilmente a Patrick, essas É um jogador funções, experiente, né? jogador rodado. E o posicionamento dele, exatamente, ele veio para o Inter para tentar resgatar a carreira dele. É um jogador experiente, um jogador que não se assusta, Maracanã. Mas e uma coisa é certa, né? Uma coisa é o Inter com o Edenilson, que é o ponto de equilíbrio hoje no Internacional, e sem Edenilson. Né? É o ponto de equilíbrio hoje, eu acho que já é o terceiro ano que ele é o ponto de equilíbrio do time, o jogador mais regular. O mais regular. Mas a minha maneira de ver o jogo, em termos ofensivos, eu acho que o Inter depende desse segundo atacante, que isso aí tem sido o problema do Inter. Para que o Inter tenha... Porque o Inter tenha essa jogada de contra-ataque, nós teríamos que ter essa velocidade do lado, porque a gente possa... Até para que o adversário não venha muito para cima, porque senão tu fica só com a opção do guerreiro. Não, Larry, o Flamengo vai vir com tudo. Uma coisa é tu partir para cima do adversário e a outra é tu ter um jogador de velocidade nas costas. O ímpeto ofensivo do Flamengo no Maracanã vai ser natural, né? Isso aí O Inter tem que tirar proveito disso. Pois é, essa é uma questão. Até o Lindoso ontem disse que o Inter, que o Odair, evidentemente, que armou uma estratégia desse jogo para enfrentar. Até disse, não dá para falar porque não vai entregar para o adversário. Não sei que tipo de estratégia pode... Né, mas a característica, por exemplo, do Wellington Silva, comparado ao Nico Lopes, eles jogam de maneira diferente. O Nico é um jogador que masca mais a jogada e chuta de fora da área. Essa é a grande virtude. Já o Wellington Silva é um jogador de mais velocidade, que pode ser um contra-ataque, jogar nas costas de um lateral ou entrar no mano a mano com o zagueiro ou até ganhar dos... Então é isso aí, essa é a questão. Porque senão fica com a opção apenas do guerreiro segurar uma bola para que os jogadores venham de trás. Tu está deixando fora o Nico Lopes então, nesse jogo de amanhã.
O Nico é um jogador que já deveria estar fora da equipe. No jogo contra o Corinthians ele ficou de fora e entrou mal no jogo. A minha maneira de pensar, não acho assim. Não pode ter sido até porque ele meio que entrou numa zona de conforto e tal, não é? Até uma maneira estratégica do treinador deixando ele banco para daqui a pouco, foi o caso do Wellington Silva. O Wellington Silva estava numa zona de conforto. Pois depois... aconteceram algumas coisas. Naquele jogo contra o Corinthians ele ficou no banco, o Nico, e lá agora contra o Fortaleza o Wellington Silva fez o gol. Então isso aí pode ser alguma coisa que faça mal. O Inter viajou fazendo mistérios em relação à equipe, o time. O Lindoso deu essa declaração ontem, né, que o Inter montou uma estratégia, o Odair junto com os jogadores para esse jogo de amanhã, e hoje o Inter viajou fazendo mistério em relação à escalação. Mistério para nós, né? Vamos combinar, né? Quem vai jogar já sabe que vai jogar. Não, mas por isso que essa é onde eu queria chegar. Será que essa estratégia significa alguma mudança? Ou só mudança no desenho tático? Ou mudanças de nomes também? Se nós formos pensar assim, a única modificação que pode acontecer é nesse segundo atacante. Porque é o Guerreiro e mais um. Que pode ser essa alternativa do Sobis ou do Nico ou do Wellington Silva. O mistério valeria se de repente o Edenilson não viajasse. Aí poderia, de repente, o Odair tentar fazer algo diferente. Se bem que ele não costuma fazer, mas... não é característica nem dele nem do Renato, né? Eles não têm essa característica. Aí provavelmente ele colocaria ou o Bruno Silva ou o Nonato, né? Pois é. Talvez jogadores com características um pouco diferentes. Se o Denilson viajou, vai jogar. Não, deve jogar com certeza. E ele deve compor o ataque com o Nico Lopes e o Guerreiro. Eu acredito no Nico Lopes. Eu acho que ele começa ali. Eu acho que essa estratégia que ele jogou foi exatamente essa, até para mexer com os brios do Nico Lopes. Olha aqui, ó. Tá perdendo a posição. E deixa o Wellington Silva no segundo tempo, uma coisa mais aguda, uma jogada mais para cima do cara e tal. E o Sobis me parece um pouco cansado, cara. Sinto isso, que me parece um pouco cansado. O Sobis, ele não vai para cima e pega a bola e ele retarda o jogo e bola para trás. Mas ele entra justamente para fazer isso aí. Ele entra para bloquear um pouco a passagem dos jogadores de lado e para segurar essa bola, porque ele tem qualidade, ele faz esse controle de bola para que o time saia de trás. Então, ele é um jogador tático também, né? Coisa que o Nico Lopes, por exemplo, não é, né? Nesse sentido aqui, mas não pode perder uma jogada boa de ataque só para tu recuar e reconstruir a jogada. Eu acho que essa questão do ataque do Internacional, eu vejo que se discute muito pouco, isso que o Larry levanta. Porque na verdade, há horas eu não vejo o Nico jogar bem. As preocupações que eu tenho com relação ao time do Inter... Mas pode ser uma má fase do jogador? O jogador através de uma fase. É que coincidiu com a chegada do Guerreiro, né? Ele não conseguiu jogar mais. Até então ele era o cara que estava bem, fazia gol, era quase uma referência no ataque. Com a chegada do Guerreiro ele meio que sucumbiu, né? Não conseguiu mais jogar. Falando em jogar, o Lindoso ia jogar do Botafogo, como todos ali, mas esse é o jogador que conviveu mais no Maracanã e ele fala exatamente sobre isso, a respeito aí, né? Do Maracanã, esse jogo de amanhã contra o Flamengo. Cada time tem sua força dentro de casa, né? Sua torcida. A nossa não é diferente. Mas nós, atletas que tá ali dentro, não... A minha esposa até brinca comigo, fala se eu fico nervoso antes dos jogos. Eu disse, claro que não. A gente fica um pouco ansioso, né? Bate aquela tensão, porque tem que ter, né? Normal do futebol, você ter aquela ansiedade. Mas, assim, a gente, quando tá dentro de campo ali, a gente nem vê muito isso, né? Esse é um jogador também que, olha, na lesão do Rodrigo Dourado, ele acabou dando uma resposta extremamente positiva. Positivo sempre você tem quando escolhe seu banco, né? O banco certo, é o nosso banco, o Banco do Grande, é o Banco dos Gaúchos. Aquele banco lhe proporciona diversos produtos. Um desses que está na tela para você, que é o Banrisul Saque Digital. Você, inclusive, que já é cliente do Banrisul, não baixou o aplicativo, baixe, porque você tem a segurança do Banrisul. Se não é, clique Simplifique, abra a sua conta no Banrisul. Você está pensando aí em arrumar sua casa, em pintar, em reformar, em construir ou comprar alguma coisa para sua casa? Então você tem tudo lá na Ferragem Lampião. Uma grande variedade aí de lâmpadas, refletores, luminárias LED, tem televento, tem teleentrega,
Os telefones estão aí na tela para você, 51, código de área 3340-0899, né? E o WhatsApp também, 51, código de área 991-80-0162. Fica na Rua Alberto Silva, 85, quase esquina ali com a Assis Brasil. Quer dar uma informação, Daniel? Walter Kahneman toma cartão amarelo. Felipe Melo tomou um cartão e outra informação, Cortez está saindo do jogo e vem capixaba na lateral esquerda. Nossa, jogo pegado, já cartão amarelo para os dois. E isso que a arbitragem, né? O capixaba é quente, né? Matador faz. Bom, na Ferragem Lampião você, olha, tem aquela equipe extraordinária lá, a equipe de vendedores, atendentes lá do Gilberto, do João Carlos, estacionamento na porta. Não são aquele estacionamento longo que você tem que caminhar até chegar à loja. Então, é tudo ali, é um atendimento VIP espetacular. Até porque o slogan da Lampião diz tudo, né? Não ande em vão, vai direto a Lampião, porque lá você encontra tudo que precisar. Não adianta, vai numa outra, corre o risco de não encontrar. Então, vai lá na Lampião. Afinal de contas, são mais de 30 anos no mercado. Vamos para um rápido intervalo, voltamos seguidinha para o último bloco do nosso Dois Toques. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, hoje com o Larry Chaves, o Gula Rock 100% algodão e Daniel Oliveira. Vocês assistem os canais 24 e 524 da NET, as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo, né? Em todas as nossas plataformas digitais. E aí você é só digitar RBC TV Digital e você tem ao vivo, on demand, em todas elas, programação aí, genuinamente gaúcho, focado nos assuntos do nosso Rio Grande, produção totalmente local. Importante que você, né, compartilhe nos seus grupos e seus amigos compartilhem também para que mais pessoas conheçam a nossa RBC TV, apenas um aninho no ar. Também tem o nosso WhatsApp aí para você mandar sua mensagem, que vocês fazem pelo Face também, 951, código de área, né? 999-339894. Também o meu Instagram pessoal aí, Cadu Oliveira, Dois Toques. Olha aí, pessoal, é questão de saúde, também estética, beleza, né? Então você tem tudo isso lá na Ciência Estética e Saúde, que é um espaço totalmente voltado aí para a saúde, para o bem-estar e para a autoestima, especializado em diversos procedimentos faciais, corporais, tem a LPF, que é a técnica da barriga negativa, é uma questão não só de estética, uma questão de saúde, né? Aquela barriguinha saliente, pneuzinhos do lado. Também tem nutrição estética esportiva e a micropigmentação capilar, para você amenizar, para você acabar com a sua calvície. Os telefones na tela, 51, código de área, 4066-1909, e o WhatsApp também, 51, código de área, 997-67-1909. E todas as informações que você precisar, que você desejar, que você precisa, você tem nas redes sociais da Ciência Estética e Saúde. No Instagram, no Facebook, então acesse e você tem lá todos os procedimentos à disposição e todas as dúvidas que você tiver. Nosso Dois Toques também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros, da assistência financeira e previdência. O patrocinador oficial, o pilar do São José, que está na briga aí, junto com os demais clubes gaúchos na Série B, no Grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro, com Juventude, com Ipiranga. O Juventude ontem empatou, né? A gente tem os gols aí desse empate do Juventude, ficou no 2-2 aí, a gente pode rodar esses gols, e tá ali uma briga danada aí do Juventude. Mas o Juventude já se classificou. O Juventude está garantido, né? O Juventude está garantido, o Juventude aí saiu duas vezes atrás do placar, mas chegou e com esse empate o Juventude já está garantido nas quartas de final, né? Na fase de mata-mata do campeonato Série C. Só que o São José, que ocupa aí a sexta posição, ele tem uma vantagem, porque ele joga com Volta Redonda. Com Volta Redonda no final de semana. Se vencer, ele está classificado. Tá dentro. Porque o Juventude enfrenta o Ipiranga, e mais do que isso, tem o clássico Paysandu e Volta Redonda. Então ali eles vão se matar. O São José está com 25 pontos, o Volta Redonda com 25, o Paysandu com 27. Ou seja, né, o Ipiranga também com 25, então estão todos ali, o Juventude que foi ontem a 29, e o Paysandu com 27. Então o São José depende única e exclusivamente dele, né, com uma vitória no próximo domingo aqui no Passo da Areia para garantir aí a sua classificação.
Olha lá o pessoal aqui, tudo na audiência, o JF, Daniel Oliveira, Larry Chaves, Hugo Larroque, sob o comando do grande Cadu Oliveira. E aí vai mais aqui. Gerson Pulgão, grande Cadu Oliveira, meu craque, estamos aí na expectativa, mas acho que não dá Grenal em nenhuma das competições. Vamos ter surpresa. Pô, Gerson, vamos ser otimistas aí, né? Olha tu, vamos torcer. Querer não é poder, sinceramente. Eu não tô muito esperançoso nisso, não. Mas não. Nem na Libertadores e nem na Copa do Brasil. Mais um aqui na sequência, Luciano. Boa noite, Cadu e convidados. Maíra Eloy, um abraço aí toda a bancada. E o Dário Zanetti, um bom programa a todos, um abraço. O recado do Filipão, que vai dar o Palmeiras na Arena da OS hoje. Que é secador, né? Bom, falando de arena, nós saímos aqui, vamos para a arena, né? Vamos para lá. E depois, como sempre, saímos de lá, vamos para o Barranco, restaurante churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. Hoje é terça, quarta e quinta é os domingos, tem as promoções do Barranquinho. Então, o Complexo do Barranco sempre à sua disposição. Agora, se você vai para uma balada, não quer saber... Bom, eu vou para lá, em qualquer lugar, com o meu Kia da São Moto, né? Tem 2 endereços à sua disposição, Avenida Ipiranga 8113 e a mais recente revenda na Avenida Ceará 370. Agora sim, se você vai para uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, para um teatro, vai para o futebol, para onde você quiser, não quer saber de estacionamento, então é Teletax, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. O que é fundamental é segurança, você sabe quem lhe leva, né, e quem lhe traz. Na sequência, venho cruzando as conversas, sempre com assuntos extremamente relevantes aí, com o Guilherme Macalotti. À meia-noite, na virada, tem Joias na TV com Rossana Rocha. E aí o que eu digo sempre, né? Não tem dia, não tem data, não tem mês, não tem época, para você dar de presente uma joia para a sua esposa, para a mãe, para a filha, para a namorada. Então acompanhe aí Joias na TV com Rossana Rocha. Logo após a 1 da madrugada, aí como diz o Darcy Filho, vem as Joias do Cadu, a reprise do nosso Dois Toques. A reprise do nosso Dois Toques. E logo após também, aí vem virando o jogo com o Rogério Amaral e toda a programação aí da nossa RDC TV, na madrugada aí repetindo aí a nossa programação, tá certo? Então, nós voltamos amanhã às 21 horas, 9 horas, talvez que tomara que repercutindo aí uma vitória positiva do Grêmio, também já aproveitando o jogo do Internacional. Você continua aqui com a programação. Cobertura fantástica aí ao vivo, né? O Festival de Gramado, na 47º Festival de Gramado. Então você acompanha também aqui a cobertura nossa cobertura do Festival de Gramado. Você continua aqui com a programação, a todos vocês, grande final de noite. Tchau, tchau. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.